Saudações, meus amigos. Aqui eu primeiramente estou aqui com o Eduardo Bolsonaro, com o Té Ferrari. Muito obrigado, meu querido, por ter recebido a gente aqui em sua casa, com a maior... Tudo arrumado, tudo bonito, tudo bem. Um macho bonito desse aqui. Já conversamos um pouco. Essa câmera não gira não, né? Não, gira não, mas então quiser tá a gente gira. Não, deixa assim. Pois pronto, então agora a gente vai botar o Eduardo aqui numa saia justa, começar a perguntar várias coisas aqui. Agora eu queria que o Té se apresentasse, em que pese já ter dito seu nome, se apresente ao povo aí. E aí, minha gente aqui do canal, tudo bom? Té Ferrari aqui. Vamos colocar o Eduardo aí numa saia justa? Bora, Edu? Vamos embora. Olha, eu perguntei pra ele se ele queria repassar antes ou ia ser na emoção. Ele falou, só bora, então só bora. Bora. Então vamos começar, boy. Vamos lá. Manda ver. Se liga. Atualmente, todo mundo sabe aí que o Sérgio Moro tinha um nome, né? Para colocar como diretor da PF. Todo mundo sabe. O nosso bonitão do Disney Rousseff, né? Uhum. Então agora o que aconteceu? Ele foi nomeado pelo Barroso no TSE. O que é que tu enxerga disso aí? Isso aí vai demonstrando cada vez mais que essa teia que para algumas pessoas poderia parecer obscura, cada vez mais às claras, né? Se você retroagir um pouquinho no tempo, Mauro, você vai perceber que teve um caso emblemático quando Alexandre de Moraes ainda era secretário de Segurança Pública, em que ele, numa entrevista, deixa lá no ar, não, essa semana vai ter operação da PF, não sei o que. E no dia seguinte, pum, prenderam Palocci. Com quem que o Alexandre de Moraes estava antes dessa declaração? Com o Disney Rousseff, que era superintendente regional da Polícia Federal em São Paulo. Né? O Disney Rousseff também 02 da Polícia Federal, até há pouco tempo atrás. O Valeixo era o 01, diretor-geral. O Drex, o diretor executivo, era o Disney Rousseff. E, inclusive, na minha opinião, aceleraram o discurso do Moro, né? Pediram lá uma celeridade, recorde, né? Vale lembrar que o STF, olha só, né, gente? Quando quer trabalhar, o pessoal trabalha com zelo, né? Infelizmente não é contra a corrupção, não é contra figurões da política, é contra fake news que ninguém apresentou e contra, né, declarações do Moro que se provaram inverídicas. Mas o STF fez uma oitiva do Moro em um sábado, emenda de feriado, tá? E nessa oportunidade, conseguiu ainda, o Disney Rousseff estava como comandante interino da Polícia Federal e pôde ali escalar os delegados para ouvir o Moro. Eu não estou falando que os delegados são suspeitos em virtude disso, mas você vai ligando um ponto ao outro e você vai vendo que, olha, que estranho, né? Porque uma pessoa comum seria ouvida no prazo normal do inquérito. Com o Moro aceleraram, viram no sábado. Por quê? Porque na semana seguinte o Jair Bolsonaro estava nomeando o Rolando, já que o Valeixo não pôde ser nomeado em virtude de uma decisão do Alexandre de Moraes, né? Ainda teve mais uma coisa. Uma das delegadas, que eu não estou dizendo nada, mas uma das delegadas tinha trabalhado com o Moro no Ministério da Justiça. Tinha sido subordinada e ela depois, a posterior, ela pediu demissão e voltou à Delegacia de Polícia Federal. Tá? Todo um contexto estranho pra caramba, né? Essas coincidências da vida que você sempre vê acontecer só para um lado, né? Pro outro nunca acontece, né? Pro outro acontece mandado de busca e apreensão, acontece não sei o quê, mas enfim. Tô esperando lá em casa, tô na CPMI, no inquérito, tudo que é lugar, Eduardo. Eu tô desesperado. Alexandre! Não, mas pessoal, olha só, sempre é bom deixar bem claro o seguinte, você que tá ouvindo a gente aí, ó, presta atenção. Pergunte ou procure na imprensa qual matéria da fake news eu, Cabo Júnior Amaral, Carla Zambelli, Bia Kicis, acho que o Daniel Silveira, todo mundo que tem nesse inquérito das fake news. Qual fake news a gente publicou que alterou a campanha de 2018? Qual a relação que existe? Enfim, não tem nada, né? Isso daí é inacreditável como se constrói uma narrativa e essa narrativa chega ao judiciário ainda por cima. Chega, é acolhida, introjetada, tratada como verdadeira e cria-se um mito, né? Repete-se aquilo ali tantas vezes quantas necessárias forem para se tornar uma verdade absoluta de caráter irrefutável. Isso te lembra quem? Muitos chegaram ao poder com esse tipo de discurso e com esse tipo de prática. Né? Eu tô fazendo referência aqui ao Goebbels, que foi o marqueteiro do Hitler, né? Já que tem gente aí, alta autoridade, que até compara o Jair Bolsonaro a Hitler, e aí eu gostaria de ouvir as mesmas autoridades da comunidade judaica que criticaram Abraham, se vão criticar outras autoridades em virtude dessa comparação, né, do presidente Bolsonaro com Hitler. Eu espero essa isonomia, já que eles defendem os judeus, a coletividade de judeus, e não
né, servem a uma ideologia. Certo. Agora, só fazer um adendo aqui, não é protegendo a casta, mas nós estamos falando aqui, existem algumas entidades judaicas, aparentemente judaicas, que não são de fato judaicas. Algumas pessoas se reúnem, tá? Alguns são reformistas, alguns nem ascendência têm. E passam, se autodenominam como algum segmento e não são. Não são, tá? Só existe, judeu ortodoxo. Não, só tem judeu. Ortodoxo é quando você diz assim, não é fake, tá? Mas assim, tem algumas entidades aí meio esquisitas. Por exemplo, judeus a favor do comunismo, macho, não existe. Não existe. É impossível, tá entendendo? Você me lembrou uma vez, antes da eleição de 2018, o Jair Bolsonaro foi na Hebraica, no Rio de Janeiro. E na porta tinha um protestinho, tinha uma dúzia lá de gatos pingados. Aí você olhava para aquela cara, tudo aquelas caras de universitário, sabe? É mulher de sovaco cabeludo, tudo pirento, né? É tipo o Joaquim Teixeira, 30 anos, mora com o pai, chama o gato de filha, e aquele esquema, sabe? Tu fala assim, não, isso aí não é judeu, não tem cara, sabe? Não tem, velho. Enfim, mas eles fazem isso, inclusive dentro do Congresso Nacional. Se você reparar, o mesmo pessoal que fica lá na Comissão de Direitos Humanos, é o mesmo que depois vai para o meio ambiente falar contra o defensivo agrícola, depois vai falar na Comissão de Segurança Pública contra a redução da maioridade penal, é o mesmo grupinho, sempre se fantasiando, né, com fantasias diferentes. Mas nós realmente temos. Nós temos algumas peças muito importantes dentro do povo judeu que fazem umas atrocidades, por exemplo, Alcolumbre. Isso é uma vergonha. Tô bem, pai. É uma vergonha para a comunidade. Tá? Glenn Greenwald, outra vergonha. Soros, outra vergonha. Tá entendendo? Sempre tem um pessoalzinho meio esquisito, né? Meio cheio das coisas, assim. Você depende do indivíduo, né, cara? Você não pode nunca generalizar. Você acha que não. A italianada agora, lá do nariz grande lá, não tem o pessoal da mafioso, etc. Pô, tem gente boa e ruim em tudo quanto é canto. Sabe o que eu lembrei? Não faço ideia. Todas as vezes que a gente vai numa manifestação, tem sempre aqueles intervencionistas malucos, assim, lá nos cantinhos, gritando, etc, né? E aí vocês fala mais alto, por favor. Fala mais alto. E aí eu tava lembrando que vocês estavam falando aí dos grupos, então sempre tem um grupo ali meio despirocado em algum lugar. Falando nisso, o povo tem pedido aí artigo 142, tá? Eu queria saber de você, né? A gente tem aí os militares e a gente tem a ação popular. E muito tem se falado sobre o poder emanar do povo, né, que está lá na Constituição, etc. E tem acontecido algumas movimentações, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Em Michigan foi por causa da quarentena, etc. Que, né, as pessoas começaram a se levantar por causa disso e em função de tudo que está acontecendo. Eu queria que você desse aí a tua opinião. Aqui no Brasil, TF 142... Melhor do que pegar a minha opinião, pega a opinião do Ives Gandra Martins, que foi inclusive professor de alguns dos ministros atualmente na Suprema Corte, trabalhou ativamente na Constituinte, é uma pessoa que tem uma excelência reconhecida no meio jurídico, né? O que o Ives Gandra fala? Ele fala abertamente que o artigo 142 ele serve quando existe um desequilíbrio entre os poderes. Quando um poder começa a invadir o outro, né, as forças armadas, elas vêm e zeram o jogo, colocam ordem na casa, né, seguram os ânimos, etc., vê ali o que pode ser feito e depois deixa voltar, né, a harmonia entre os poderes. Então, esse recado do Ives Gandra, a minha interpretação é a seguinte: não é o poder judiciário que equilibra os demais poderes. O poder judiciário é uma das peças, é um dos três poderes, né? E o chefe supremo das Forças Armadas, vale lembrar, é o presidente da República. Eu não estou falando de maneira nenhuma que o presidente vai usar as Forças Armadas contra o judiciário. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, eu estou querendo desconstruir as pessoas que falam que o poder emana das instituições, o poder judiciário é o poder moderador. Não, gente. O poder moderador são as Forças Armadas. E elas só entram em campo quando já está o caos, né? Então não adianta, eu não vejo como muito efetivo você pedir a intervenção das Forças Armadas. Isso daí, se tiver que ocorrer, né, igual 64, a população estava na rua, os militares vieram, na verdade, até depois. E foi eleito o presidente militar, de acordo com a Constituição da época, de maneira indireta, e os militares chegaram ao poder sem dar nenhum tiro, né, respeitando a Constituição, tanto que o presidente, naquele tempo ali, de 2 de abril, quando foi cassado o mandato do Jango, até 15 de abril, quando tomou posse o general Castelo Branco, nesse ínterim, quem ficou de presidente foi o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli.
Eu repito, eu acho que não tem como ocorrer novamente o que ocorreu em 64, mas o artigo 142 ele serve para uma situação extrema como essa. É lógico, ninguém quer que chegue a essa situação, mas, como o Ives Grandra Martins fala, né, está previsto na Constituição. E se for o caso, aí cabe perguntar às Forças Armadas, não a mim. Está acontecendo bastante coisa aqui no Brasil, Du, e aí a gente já está numa crise institucional, né? Na verdade, a gente estava pensando assim, quando que ela vai acontecer? Se ela já está acontecendo, se ela vai acontecer, se vai piorar, como é que você está vendo tudo isso? A visão que eu tenho é que o que a gente tem acompanhado é uma escalada, né, proposital de um estresse entre os poderes, provocado não pelo presidente da República, como algumas imprensas tentam deixar, né, a entender, mas provocada por setores do judiciário, né? O que acontece? O Moro saiu falando um monte de mentira. Pediu-se a fita da reunião onde o Moro alega que Jair Bolsonaro estaria ali blindando os filhos. A fita da reunião foi exigida pelo ministro Celso de Mello, sob a condição de sigilo. Depois ele pegou essa fita e deu o quê? Publicidade. Certamente imaginando que aquilo seria um desgaste para o presidente. Mas, como a realidade é diferente da bolha em que vivem algumas autoridades, ocorreu exatamente o efeito contrário. E, não satisfeito, aí requisitou-se as câmeras da reunião para ver se não estava editado. Nesse meio caminho, Tef, o que aconteceu ainda? Celso de Mello falando que os generais seriam conduzidos debaixo de vara para prestar depoimento, né? Ocorreu-se ali, colocou-se adiante, quando poderia ter se arquivado, um pedido de partidos de esquerda para que o presidente cedesse o seu celular para a Suprema Corte. Reparem, mais uma vez, não existe fake news. Um inquérito em que a Raquel Dodge da PGR pediu o arquivamento lá atrás e ainda assim o Alexandre de Moraes colocou adiante esse inquérito, ou seja, o inquérito já não respeita mais o sistema acusatório, onde um defende, um acusa e um julga. O julgador está fazendo as vezes da acusação. O inquérito, na verdade eu acabei mesclando um pouquinho aqui. Não, mas tá certo. Da questão da CPMI, o inquérito das fake news, com a questão do inquérito do Alexandre de Moraes para saber sobre essas interferências na PF e etc. Mas você percebe que existe uma escalada em que o presidente tem respeitado as decisões, né, mas a própria legislação brasileira fala que decisões absurdas não devem ser cumpridas. O presidente, que é muito democrático, né, aquele que todo mundo esperava ou falava antes de 2018 que instauraria uma ditadura, tem respeitado todos esses procedimentos. E eu me pergunto às vezes, será que, se fosse exigido o celular de um ministro da Suprema Corte, falar que ele seria conduzido debaixo de vara, depois que ele fornecesse a fita de uma reunião dele, ainda fosse pedido as fitas da Câmara, para ver se não foi editada, colocando em suspeição a palavra dessa alta autoridade, será como, né, que isso seria interpretado por essas autoridades? Então, a conclusão que se chega é que tem que haver essa separação entre os poderes, e se houver alguma coisa grave contra o presidente, que ela seja apresentada, e não seja usado, né, de instrumentos judiciais para fazer esse desgaste político no presidente da República. E isso tudo no momento em que se aproxima a aposentadoria do Celso de Mello, prevista para novembro, né? Então, o que eu estou falando aqui são fatos, tá, gente? Eu não estou... Eduardo, você está pregando contra a Suprema Corte. Não, eu estou falando, pediu o telefone do presidente, conduzido debaixo de vara, reunião, CPMI da fake news, inquérito das fake news. Isso tudo, TF, é que está gerando essa instabilidade. Pelo presidente, o que o presidente quer? Ele só quer paz para trabalhar e para focar na pandemia. E como se não bastasse, você ainda vê em alguns jornais, olha, o presidente da reunião não tratou da pandemia, só tratou de questões afetas a ele, aos filhos, o problema são os filhos. Gente, se deixarem, o presidente trabalha. Se não deixarem, vai ser isso. Mas a culpa não é do presidente, a culpa é de quem está provocando isso tudo, né? Pelo amor de Deus, eles sempre dão um jeito de inverter, né? O Olavo de Carvalho, finalizando, deixa um conselho bem claro nessas situações. Ele fala, olha, se você não reagir, daqui a pouco o seu inimigo vai estar te acusando de fazer o que ele faz. Exatamente. E é o que a gente está fazendo aqui, de deixar as claras isso tudo. Quando você não pode, quando teu inimigo diz para você que você não pode mais chamá-lo de inimigo, você já perdeu. Né? É bem complicado. Isso daí que está falando é bem apropriado para o momento, porque
de forma sucinta. Check and balance, a lei de freios e contrapesos, né? O sistema de freio e contrapeso é justamente isso, onde você tem o quê? Tem a tripartite de poderes, onde cada um tem a sua coluna de poder central e exerce um tal de poder regulador, né? Não chega nem ser um moderador, um certo poder regulador para conter os excessos dos outros poderes. Só que hoje a gente vê o quê? A gente vê o judiciário legislando, o legislativo executando e o executivo não fazendo quase nada. Sim. Que até o próprio poder de fogo dos ministros fica bem reduzido. É sempre assim, não tem nada para fazer. Aí fala assim, rapaz, quer saber de uma coisa? Chama o Van Traub aqui, quero conversar com ele. Macho vai lá. Paulo Guedes, vem cá. Edmilson, chama Paulo Guedes aí. Aí lá vem o Paulo Guedes. Rapaz, é um desgaste muito grande que acontece, né? Agora vamos pegar e vamos dar um passo à frente. Hoje, no meu ver, isso é meu, eu e o pai, a gente concorda muito com isso, que o principal foco para resolver, digamos que 60% a 70% dos problemas do país, seria necessário cortar a cabeça de uma hidra chamada CPMI das fake news, a qual todos estamos. Né? Todos estão. Inclusive, só fazer um adendo aqui, que eu não posso deixar de fazer um adendo, viu? Não entendo por que, depois que Nando Moura, Marcelo Brigadeiro e Diego Rex saíram da CPMI, eu, Luiz Camargo e Alan Frutuoso entramos, tá? Os caras bateram no STF. Substituição. Eu ainda fiquei no lugar do travequeiro. Vê se pode uma coisa dessa. Já é isso, mano. Cadê? Ele sabia? Ele veio só pra perturbar mesmo, viu? Ele veio dizer a mim assim, pô, tá me vendo? Eu sou baixinho? Não. Ele disse que eu era melhor que ele. Não. Aí eu falei, rapaz, tu não é mais alto que eu, nem montado num travesti, rapaz. Comece o banho de sangue. Ele ficou bravo comigo porque realmente, né, a gente convidou ele para ir no CIPEC, mas entre o tempo em que nós convidamos e ocorreu o CIPEC, ele virou a chave e muitas pessoas vieram pedir, Eduardo, tira. E eu tinha receio de duas coisas. Uma, ou ele seria vaiado, e se isso ocorresse, certamente ele ia reagir lá na hora, né? Sim. E aí eu tive que desfazer o convite. Para ser justo com ele, como fui eu que chamei, eu também desconvidei. Eu liguei, ele não atendeu, eu mandei a mensagem no WhatsApp, né? Uma conversa entre eu e ele, que depois ele foi e ele próprio divulgou essa mensagem. Mas eu já sabia, já esperava que isso daí poderia ocorrer. Então não tem nada demais na mensagem. Mas ele divulgou. E certamente hoje prova-se que foi uma decisão acertada, né? Não é o tipo de pessoa que a gente espera que esteja na nossa companhia. E ele fica falando, que eu ajudei a eleger, que veio aqui em casa pedir voto. Negativo, sempre deixei ele à vontade. Não, se você quiser pedir, tudo bem, etc. Eu tô com o Gil aqui, comemos pizza, né? Jogou na cara de vocês a pizza que ele pagou. Um baixo pode ser um ser humano. Jogou no Twitter. Você tá falando no paguei a pizza. Não, pois é só você tirar o salto que a palmilha do sapato vai ficar menor. Mas enfim, sempre deixei ele confortável, cara. Eu nunca cheguei pra ninguém aí, ó, me apoia. Aí, ó, faz um vídeo pra mim, você aí que é youtuber, etc. Enfim, a vida é feita de decisões, né? Ele escolheu o lado dele agora, lamentavelmente, fica aí falando N coisas, mas até por consideração a ele, você pode ver que eu não fico retrucando e falando e etc. Cara, só tocando no assunto porque é Mauro aqui mesmo, né? Que perturba a vida de todo mundo. Não tem como fazer, não toca nosso de Ananias Moura. Pois bem, meu amigo, então vamos lá rapidinho pra gente já encaminhando ao fim, pra não ocupar mais o teu tempo. Não, tranquilo. Olha, tu não coisa. Tô louco, então vai lá. o dia inteiro. Mandem perguntas aqui aos loucos. Ei, Nora, cala, peraí, cuida. CPMI das fake news. Quando a gente pega aí, a gente pega Luciana Ayan, um belo tempo desse aí, eu tava olhando, né? E eu já vi a Ayan postando no diabo do Twitter dele. Todo vídeo que eu postava, a Ayan comentava. Aí eu até fiz uma ameaça de fazer um videozinho legal dele. Aí ele parou de postar. E acha ele coisar. E tem um vídeo dele que ele largou há pouco tempo, tem uma semana, dizendo que Paim tá na mira dele. Eu vi. E vai entrar. O que ele fica fazendo? Ele fica farejando pra ver assim, vamos ver aqui quem é que são os caras inteligentes, os caras que têm notoriedade nas redes sociais, pra ir se me caçar. Então o que ele faz? Eu tô para fazer até um vídeo sobre isso, bem falado, Mauro. O Luciano Ayan, na minha opinião, e eu vou deixar para vocês terem certamente a mesma conclusão que eu, ele é que está por trás dessa galerinha toda da CPMI da fake news. A gente não consegue admitir que o Alexandre Frota, né, tem uma inteligência suficiente para fazer o que ele está fazendo. Não tem. Certamente tem alguém por trás.
Né? Inclusive, muito suspeito aí as consultorias que o Alexandre Frota tem pago com a verba de gabinete dele. Mas esse é outro assunto. Inclusive o Frota gosta que tem a gente por trás. Mas eu mais... Não, mas tem vários. Mal, ele tá ficando muito comediante. Mas enfim, e é estranho, porque olha só, por exemplo, a relatora da CPMI, que é a Alice da Mata, o que ela fez? Ela fez um requerimento chamando o Luciano Ayana na condição de investigado para a CPMI da fake news. E depois você vai ver... Ela tá lá fazendo live com o Luciano Ayan, ela tá lá em evento junto com o Luciano Ayan. Cordiais, como é? Reis cordiais no evento. E se ligue. E cheio de gente perfumada. Todos os perigos, cheio da coisa. Abel tá plumagem, colega. Tá Renova BR. Mas, rapaz, tô dizendo. É por isso que você não entra lá, tá vendo? Não entro, rapaz. Esse chapéu aqui, pô. A minha plumagem é outra, macho. A minha plumagem é do cão mesmo, assim, é couro quente. É na peixeira. Pois é. Mas aí, se liga aqui. Aí, o mais engraçado é que você pega a Alice da Mata dizendo assim, a convocação é dizendo assim, Ayan é perito em guerra política digital. Ayan é um dos maiores propagadores de fake news da internet, de ódio gratuito de cima do ódio. É o requerimento 252, se não me engano. Eu acho que é. Acho que é isso. Aí, eu não sei, eu só estou concordando para fazer o que eu sei. aí pega, vai lá pro Rede Cordiais, aí de repente tu abre, tem um diabo de uma live rolando, tu vai lá, o presidente da CPMI, o Ângelo Coronel, tá lá todo mamiludo, todo cheio da conversa, com o senhor Ayan, conversando, mas que conversa, ou seja... É tipo chegar o juiz lá e conversar com o bandido antes de julgar o bandido. Exatamente, é tipo o Alexandre de Moraes e fazer o que tá fazendo, entendeu? É mais ou menos assim, se reunir com o pessoal aí, enfim, isso aí, ou seja, falando sério agora, não sei se tu concorda, mas tudo isso aí, todos os atos executados aí, feitos, todos os procedimentos, tanto por Lindsay quanto por Ângelo Coronel, eles estão eivados. Eles estão totalmente eivados por uma nulidade. Tudo que aconteceu na CPMI, desde o momento que veio à tona a relação, porque se você grava um vídeo trocando uma ideia, pelo menos algum tipo de aproximação tem com você. Você é meu amigo melhor do mundo. Não. Você não é meu inimigo também. Mas não é normal. Se Sérgio Moro respondendo lá o WhatsApp dos procuradores já deu todo aquele bafafá, tu imagine conversando, gravando live, falando sobre fake news. O cabra que é taxado na CPMI como do maior propagador de fake news que tem. Pelo amor de Deus, meu amigo. Não, realmente a gente tenta, né, entrar na justiça, mas é difícil você ter uma vitória, mas a gente teve uma vitória, né? A ministra Rosa Weber, ela conseguiu anular o depoimento da Joyce, que embasava pedidos para mandados de busca e apreensão contra meus assessores, contra meu gabinete. Né? Teve essa vitória aí com a Rosa Weber. E isso daí se coloca até em uma contraposição, por exemplo, aos mandados de busca que ocorreram. Porque os mandados de busca que ocorreram consideraram como válidos os depoimentos de Joyce, Frota e etc. E, por outro lado, né, esse mesmo depoimento da Joyce não valeu para os mandados de busca no meu gabinete. É claro, foram decisões dadas por pessoas diferentes, mas alguém aí tem razão e alguém aí não tem razão. Existe pelo menos uma divergência dentro da corte sobre esse tema. E eu acredito que, se for levado a plenário, a questão vai ser, vai ganhar uma repercussão nacional e vai dar o que falar. Com toda certeza. Porque realmente, quando eu estudei direito, se eu coloco na minha prova que o juiz pode iniciar um processo e se lixar para a opinião do Ministério Público e continuar com o inquérito, sendo presidente do inquérito, eu tomo 0 na minha prova. Vai ser espancado, mano. Eu tomo 0 na minha prova. Com razão, né? Amigão, isso daí, eles sempre principalmente os professores até de esquerda, eles falam, olha, o processo judicialiforme, que é o processo iniciado pelo juiz, ele não existe mais. Ele acabou com a Constituição de 1988, sabe? Esse absurdo que existia no tempo da ditadura militar. E só que agora a gente está vendo que para nós não está valendo, né? É claro, eu estou falando de um inquérito, mas certamente isso aí serviria também, né? Porque a intenção da lei é fazer a separação das atribuições. Um defende, um julga e o outro acusa. Isso não está sendo respeitado. E só fazendo o último adendo nesse assunto aqui, tem uma coisa muito interessante também, porque além da violação do acusatório, né, nós temos também a ausência do sorteio. Né? Porque o sorteio devia ter ocorrido o sorteio. A distribuição, né? Porque senão você eiva todo o inquérito com a ausência de imparcialidade. Você determina a cabeça de ovo, vem cá, sei que vai ficar com isso aqui.
Não existe isso, rapaz. Que conversa real louca. E o mais engraçado é que a gente olha para um lado, olha para o outro e fala assim, mas o que é que eu vou fazer? Certo. Aparentemente, a sensação de impotência, ela é muito grande. Né? Agora, com a questão da ação de descumprimento do preceito fundamental, que vai jogar isso aí para dentro do plenário, não sei, tomara que eles consigam. E a gente, às vezes, fica mais impotente ainda, por quê? Porque, por exemplo, uma DPF, uma ADI, Ação Direta de Constitucionalidade, uma ADC, você depende de um partido político para protocolar essa ação, ou de uma entidade de nível nacional que tenha conexão com o tema, no caso fake news, né, alguém da comunicação, com representação em mais de 9 estados. Então, são alguns requisitos em que você tem que suar para você conseguir colocar uma medida dessa adiante. Que às vezes para o público parece o quê? Eduardo, entra com processo e joga no plenário. Fala, gente, não é assim, eu não consigo sozinho fazer isso. Não, né? Para vocês entenderem, ele não tem legitimidade, ou seja, se ele entrar sozinho, vai na hora, a caneta na hora, ainda vão achar graça, ainda vão dar risco de tiro. Tu é burro, tu é o quê, porra? Com graça. Tu não estudou direito, não? Não estudou direito, tu é retardado, porra. Eu só queria fazer um adendo aí para os telespectadores, que o Ayan não gosta de ser chamado de Afonso, então por favor... É o Carlos Afonso, né? Por favor, não chamem ele de Afonsinho, porque ele fica triste. Então, é o Ayan. Por que Luciana Ayan será? Alguém sabe? Não. Em 2005, dele, né? 2005, esse cabra não tinha o que fazer, ele já ficava no Orkut. Tá? Tem lá os prints, a gente conseguiu catalogar tudo. Isso não é 2005, ele já ia lá, não tinha o que fazer, ficava só na masturbação e Coca-Cola. Né? Aí fica... E Doritos na... Ô macho feio, né? Tu é doido. Também é por isso que ele fica falando, sem o que fazer. O bicho é gordo, dorme na barriga, se liga. Barriga da... Bota o chope aqui assim. Copa de Coca-Cola aqui assim. Eita, vai ficar puta agora. Afonso. Não pode. Não, agora que vem mandado aqui na minha cara. Pronto. Tá com medo aí, né? É nada, mas aí dentro. Sim, pois sim. Então ele ficava lá, 2005 caiu, já ficava frescando. Ele já era conhecido. Ele entrava em algumas comunidades, bicho. Ou ele conseguia mudar a pauta, ou então ele trancava o top. Ele enchia tanto o saco que o pessoal parava de falar e trancava o top. Então ele já faz essa guerra política há muito e muito tempo. E ele está visceralmente ligado ao MBL, que ninguém dá atenção ao MBL, mas é um negocinho perigoso. Tá? Um negocinho perigoso, muito perigoso, merece uma atenção. Não por eles em si, tá? Mas por quem está por trás deles. Né? É bem complicado. E só para fazer outra pergunta, só para fazer uma observação aqui, Celso de Mello teve aquele negócio de WhatsApp que ele passou, falando do Bolsonaro, seu pai, e comparando ele a Hitler e tal, o negócio do nazismo, né? O pessoal não entende é que isso aí, por si só, também já contamina todo o julgamento dele. Suspeição, pai. Sim. Isso aí eu acho que é de mais importante nesse momento para olhar, né? Porque é muito evidente, é muito claro. Quem não consegue ver isso é doido, retardado ou comunista. Né? Que é pior do que ser doido e retardado, é ser comunista. Porque todo comunista é doido, retardado e homossexual. Entendeu? É baitola. Na minha opinião, tá? Não tem nada de mais ser baitola, então não reclame, tá? Senão você é homofóbico. Julgamento. Então, assim, tem que ser observado isso aí e olhar que há um contexto. Moro, na minha opinião, foi cooptado e não foi aleatório. Tanto que eu tô doido para falar com o Tecla Duran, viu, Tecla Duran? Viu, Moro? Tô doido atrás dele para trazer uma entrevista bem aqui para falar de sua mulher. Tecla Duran. Tá. Advogado, aquele negócio todo da mulher dele, 5 milhões, um negócio assim, pois é. Tô doido atrás aí com o Oswaldo pra gente dar uma incerta aí. Já a gente consegue. Vai, Loura, faz a tua pré. Muitas fake news. Intimidade que tá vindo só produzindo mesmo, mulher. Vai. Faz aí, Loura. Muitas fake news, um monte de informações aí que são jogadas todos os dias na mídia, inclusive das mais engraçadas, entre aspas, as mais cabulosas, né? Engraçado, tipo, Bolsonaro está no Guarujá e monomotor cai. Ei, deixa eu escutar uma. Eu tenho o vídeo. Eduardo, meu Deus. Não, pera, Loura, pera, segura o seu jogo. Aqui é gosta de Minas, cara. A de Minas é melhor. Não é não. Porra, eu tenho um print aqui. Abre o vídeo. Presidente, pelo amor de Deus, ajude. Bolsonaro ajude, assim não tem condições. Aí tava lá a notícia, bicho. Bolsonaro vai na padaria tomar refrigerante e vulcão entra em erupção na Indonésia. Puta, se for almoçar, acaba afundar um continente, meu amigo. Eu lembro que antes da eleição o pessoal fazia vários memes, né? E um deles marcou bastante, que era o seguinte, né? Era o Bolsonaro, assim,
com um sol atrás, assim, Bolsonaro diz que não gosta de dia de calor. Aí embaixo tá a terra toda rachada assim, Bolsonaro é a favor da seca no Nordeste. Esse dia chegou, gente, esse dia chegou, tá aí, ó. Vai estar um dia que vai estar chovendo lá fora, vai ter um cara do PT tentando te convencer, né? Ou a imprensa, falando, não tá chovendo não, isso é água, mas não é chuva não, chuva é outra coisa. Falei, pô, o que o meu olho vê não é verdade, o que é verdade é que eles contam pra mim, né? É bizarro. É bizarro. Não, hoje em dia... Se lançar uma campanha nacional de... Bolsonaro, se ele pega e fala assim, vamos lançar uma campanha nacional de combate ao mosquito da dengue. Pronto, a esquerda vem. Tá querendo acabar com a fauna. Peixe em extinção, não faz mal a ninguém, Marco. É nesse naipe. Chama Luísa Mel não mata o mosquito da dengue, ela pede pra ele se retirar. Eu sei. Somos nós que estamos invadindo o espaço dele. Né? Oh, meu Deus. Esse território que é dos índios. Aí você vai, não, mas antes dos índios, os dinossauros estavam aqui. Então não é do índio nem do ser humano. É do índio nem do branco, é do dinossauro. E falar em dinossauro, olha esse discurso que vieram, né? Falaram assim, não, sabe esse negócio do vírus chinês aí? Isso é a natureza, o universo se vingando do homem. Eu olhei e falei, macho, então, o que é que os dinossauros não estavam fazendo aqui? Devia ter uma... Caiu o meteoro. Meu irmão, devia ter o... Tiranossauro em cima do brontossauro. Devia ter o dinossauro Dória com a calça apertada, o dinossauro Ananinha Moura, né? Com as patinhas curtas. Onde estão os travecossauros? Por aí. Devia ter uma pica, uma área muito grande aqui, né, mesmo? Vai, então, mas sabe que o dia que a Globo noticiar, né, que o teu time ganha na Libertadores, você tem que confirmar, né? Porque não dá pra ter certeza. Como é que é? O dia que o pessoal da Globo começar a noticiar que o teu time ganhou, etc, na Libertadores, você tem que conferir, porque o bagulho tá ficando muito louco. Mas enfim, fake news, Du. Eu vi que você ganhou recentemente o processo em relação à Heloísa, né? Que foi aquela questão lá da psicologia, etc. Da revista Época. Da revista Época. O jornalista que se passou por pessoa de assistente de atendimento. O professor Olavo, ele sempre fala pra gente começar a se mexer, pra gente começar a processar, não só CNPJ, mas CPF também. E aí eu queria te perguntar. As pessoas já te acusam de ser censurador. Você não faz mais por medo de ser taxado definitivamente, concretamente? Qual que é? Porque as pessoas, às vezes, elas falam, pô, por que o presidente não faz nada? Por que o presidente não vai lá? Por que ele não processa esse pessoal? E aí? Na verdade, aí, a minha opinião e até a minha conduta difere um pouquinho do presidente, né? Por vezes, o que a gente vê ocorrendo é que, a depender para qual juiz vai ser distribuído, o processo tende a tombar para um lado ou para o outro, né? E muitas das vezes, por exemplo, o presidente, uma vez ele perdeu um processo em que ele estava fantasiado de Hitler, com bigodinho e tudo, não sei o quê. O advogado chegou, Jair, é causa certa, batata, vai ganhar dinheiro. E vai ganhar o ressarcimento e vai esfregar na cara do cara. Ele nem pede um negócio tão alto, não. Ele pede um valor até um pouquinho menor. Não, ele perdeu. Aí o outro lado fica fazendo chacota com ele. Então, assim, o presidente, ele meio que... O negócio dele é ir para o combate, ir para a fala, e falar na imprensa, e falar com ninguém. E esse é o modo dele reagir a esse tipo de coisa. Mas, na minha opinião, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente dele, eu acho que, às vezes, isso extrapola a questão do debate. E eu sou autor de alguns processos, né? Não um monte, porque não dá para processar todo mundo, mas uma outra figura ali notória tem processo sim. Né? Teve esse caso da revista Época, a Heloísa processou, ganhou, ela não ganhou o direito de resposta, ela ganhou R$20 mil de indenização, porque a juíza da causa entendeu que ocorreu uma violação da imagem dela. Ela não entendeu que o ocorrido foi um ilícito e um ardil utilizado pelo jornalista João Sacconi, que depois foi até promovido, né? Foi para a Globo, e continua fazendo as suas peripécias aí. Mas ela não entendeu que ocorreu um ardil e a Heloísa foi posta numa situação de erro, onde a pessoa ganhou uma vantagem indevida, que foi a matéria lá na época. Ela entendeu que ocorreu o uso indevido da imagem da Heloísa e deu 20 mil para ela para ressarcir. Né? Ainda assim, é uma vitória. Né? Eu estou processando, isso aí algumas pessoas já sabem, né? Vinculou pouco na mídia, mas sabem, o PC Siqueira. Eu estou esperando transitar em julgado da Patrícia Leles para mover uma denunciação caluniosa contra a Patrícia Leles, a nossa amada, que está tendo problemas lá nos Estados Unidos, pelas mesmas condutas que ela tinha aqui. Quais são? Denunciação caluniosa. Ela vai na polícia, fala que aquela pessoa ali está fazendo isso. A polícia vai lá e não está fazendo nada. Neymar nunca pode conhecer ela.
Hã? Neymar nunca pode conhecer. Acabou de se conhecer, mano. Tem um trigêmeo, ele matou todo mundo. Vai ser nesse nível aí. Aí da polícia. Né? E a Raquel Dodge, quando ela ofereceu essa denúncia em meu desfavor, é engraçado porque a base da denúncia é um vídeo em que a Patrícia Leles conversa comigo através do aplicativo Telegram e as mensagens são destruídas 5 ou 10 segundos depois. Então repare, ela conseguiu montar um aparato que a câmera fica assim, paradinha, cara. Acho que a câmera estava num tripé, assim, alguém segurando paradinho. E na hora que ela está falando comigo, em um linguajar que eu não utilizo, olha, coincidência, ela conseguiu achar a hora que eu ia falar com ela. Então a gente bate um papo ali, as mensagens são destruídas depois de 5 segundos. Ela gravou o meu nome no celular dela com o número do meu celular. Eita, que todo mundo sabe, né? Agora então, que vazaram meus dados, agora que todo mundo sabe qual é o meu celular mesmo, né? Mas o meu celular eu não sei. Nunca perdeu seu celular? Seu bronco. O meu celular está em centenas de grupos, né? O Jair Bolsonaro uma vez mostrou, né? Aí, pessoal, bom dia aí, vou tomar um café, mas antes vou responder a mensagem aqui. E aquele monte de grupo passando. Então, o seu celular ele é público praticamente. E a Patrícia Leles, sabendo o número dele, o que ela fez? Gravou, né? Ao invés de ela botar lá Eduardo, ela botou o número do meu telefone, para dizer que era o meu telefone que estava trocando mensagens com ela. Então, dessa maneira quase infantil, mobral, ela conseguiu armar uma conversa que serviu de embasamento a um processo. Contratei um perito, desconstruímos a versão dela, a gente espera que o STF arquive o quanto logo, porque até lá o meu nome fica rolando, por exemplo, no Wikipedia, rolando lá como uma pessoa que ameaça jornalista, né? O Jornal Nacional, quando a matéria foi ao ar, não falou Patrícia Leles, porque se fala Patrícia Leles, algumas pessoas já ligam, aquela maluquinha de Brasília, que disse que foi estuprada pelo Marco Feliciano, tentou, né? No mesma hora que o Marco Feliciano tem uma câmera, ele entrando em um outro prédio lá, nada a ver com o apartamento dele, enfim. E o nosso nome fica lá fritando no Wikipedia, porque se alguma autoridade, por exemplo, internacional ou de outro estado que vier me visitar e não me conheça e dê um Google, uma das primeiras coisas que aparece é o Wikipedia. Aí ele vai ver lá, Eduardo Bolsonaro, ameaça jornalista, o cara já... é bom estar junto desse... isso aí é perigoso. Isso é praticamente Luciano Ayano. Deixa eu só pegar o gancho final aqui. Você falou sobre vazamento. Recentemente a gente teve os vazamentos do Weintraub, da Damares, do Douglas Garcia, dos teus irmãos, do teu pai, enfim. Eu acho que até os teus dados também acabaram sendo vazados, algumas coisas. Só pegou coisa aí desde o tempo quando eu estava na ativa da PF, coisa de 2010. Foi o grupo que... Anônimos lá. Foi os Anônimos, né? E aí, qual que vão ser as medidas que vocês vão tomar? Como é que vai ser? Isso daí pode ter alguma ligação com aqueles hackers cabulosos lá da Rússia que por acaso trabalham aí num jornal que termina com... Sept. Começa com Inter e termina com Sept? Termina com o Partido dos Trabalhadores. Começa na Rússia e termina no Partido dos Trabalhadores. Primeiro, até porque a gente fica perplexo com o quê? Por que o Twitter não deleta uma conta dessa? Notoriamente criminosa? Como um fato notório desse o Twitter... Experimente uma atitude dado de alguém lá. Não, o presidente apertou a mão de pessoa em Taguatinga, foi lá comer um churrasquinho de gato, o nego tirou da rede, deletou, bloqueou. Aí você vai ver o Anonymous, os bichos estão lá, cara. E parece que é uma coisa... É assim, democracia quando eles são criminosos, né, e fazem coisas contra nós. Quando a gente faz um ato democrático, aí nós somos antidemocráticos. É um total contrassenso. Mas nesse caso específico, Tef, o próprio ministro da Justiça, André Mendonça, e aí eu gostaria de parabenizar o ministro que foi proativo, ele de pronto instaurou um inquérito para a Polícia Federal averiguar. Então está a cargo agora da Polícia Federal ver, né, como é que se deu essa divulgação, quem é o responsável e etc. Então, no caso, nem precisa. Eu até falei publicamente que eu iria na Polícia Federal para prestar depoimento e ficar à disposição. Mas agora eu vou aguardar e vou preparar um material aqui em casa para mandar para a PF com os números de telefone que estão me acessando no WhatsApp, pessoas que estão tentando fazer compra em meu nome, em diversos sites, está rolando isso daí, meu e-mail está para lá e para cá, recebendo notificações desse tipo, para ver se a gente consegue chegar a essas pessoas e responsabilizar elas. Então, se você é um desses idiotas úteis, papel higiênico desse pessoal, e achou que estava fazendo a brincadeirinha, usando meu nome para comprar no site, ou ouvindo falar besteira no meu WhatsApp, fica ligado, porque daqui a pouco a Polícia Federal pode bater na porta da sua casa, porque essa investigação vai continuar. Eita, que bom. Meu amigo, para a gente já ir agora direcionando ao fim, vou te botar dar um passo a mais, né?
Nós temos visto... Fale, macho, fale. Ô, cabra. é doido. Ei, Se liga aí. Fresco. É uma frescura, tô dizendo mesmo, rapaz. Se liga. Teu pai já disse, eu sou filho de militar, né? Então, de pé não parece. Exatamente, papai, tem jeito não. Então se liga. Eu sou admirador do seu pai, já disse, eu iria ao inferno só para esquentar um pedaço de pizza a ele. Tá? E eu acho, rapaz, é como se fosse a gente conversa sobre isso aí, todo mundo nos bastidores, no YouTube e tudo tal. Quando a gente fala do teu pai, não como o Joyce, tá? Mas parece que a gente tá falando de alguém da nossa família. O carinho que a gente acaba tendo. Sim. Tá? Até pela carência do brasileiro. Isso aí é comum, inclusive, na chat do Zap, no Giro do Zap e tal. Você pegar a DM do Twitter, Facebook, nossa, velho, que tem de vídeo pra mandar pro teu pai. Pô, é muita coisa. Presidente, só que a gente até dá uma olhadinha e fala, mas a inocência, mas aquele amor que a gente vê do cidadão é algo ímpar. Nunca a gente não consegue ver isso assim no dia a dia com outra pessoa. Então eu digo assim, o presidente teu pai já fez algumas aproximações, né? Aproximações, digamos assim, teve algumas condutas que demonstram o comprometimento dele com o país, o comprometimento dele com a defesa da pátria, a ponto de sacrificar o que necessário for para manter essa nação em pé, né? E agora, na última manifestação, eu acho que foi uma das coisas, uma das maiores aproximações. Ele sobrevoou os poderes lá com o helicóptero militar, né? Andou de cavalo, né? Andou de cavalo, maluco. Sensacional. Os isentores falando, tá usando dinheiro público para andar de cavalo. Eu falei, meu Deus do céu. Não é possível. Eu pago. Quanto é o cavalo aí, o negócio? Eu compro cavalo para Bolsonaro. E aí o capim do cavalo aí, pronto. Pago o capim para coletar o cocô, para tudo, meu irmão. Não tem história, não. Só isentão mesmo, né? Eu tenho que fazer, como eu digo, só esquilo e Coca-Cola. Então, rapaz, assim, chegou no momento que todos os sinais que ele podia dar, ele já deu, já chegou, a aproximação foi. Agora, só se ele, sei lá, tirar a calça e fizer cocô na frente do Supremo. Né? É o máximo que vai chegar. Ele já fez tudo que ele podia fazer. A partir desse momento, nós esperávamos o quê? Uma certa, digamos, botar um pouco no congelador as coisas, né? Deixar as coisas ali meio fria, meio coisada, retroagir um pouco e tudo. Mas no dia seguinte, o que é que nós temos? Intimação. Alan dos Santos, Sarah Winter, Enzo e o cacete todo. Pressão. Como é que tu enxerga isso aí? Tu acha que foi uma mera coincidência procedimental? Ou tu acreditas que foi uma resposta? Que diz, mano? Ou foi uma resposta mesmo à conduta de seu pai? Assim, os mandados de busca, né, foram feitos anteriormente, né? O que ocorreu depois foi a entrega das intimações para pessoas serem ouvidas. Mas digo, por que no dia seguinte? Entendeu? Você acha que foi coincidência mesmo, procedimental? É difícil você afirmar, né? Não, por isso que eu perguntando o que é que tu acha, né? Tu sabe. Você quer que eu ponha mais fogo no negócio, né? Não, mas precisa não. Só tô brincando com essa parte aí. Não, mas Não, pode deixar. Já era esperado que as pessoas viessem a ser ouvidas nesse inquérito, né? Eu acho que é o desenrolar automático do que está acontecendo. Pode ser um recado? Pode ser um recado, né? Mas aí depende do julgamento de cada um. Um inquérito com mais de 100 mil páginas, né? Deram acesso ao Alan dos Santos ontem. 100 mil? 100 mil páginas. Eu não vi isso, não. Foi. 100 mil páginas. Finalmente deram acesso. Ontem para depois. Quem é que vai ler, Marcos? 100 mil páginas, Greta chora. Os pinheiros estão acabando, né? Mas é tudo digital, mulher. Até doido. É tudo digital, tudo carimbado lá para não vazar. Né? Entendi. Então, só para vazar a reunião do presidente. Não tá não. É engraçado, né? Tu pode chamar o presidente de nazista, pode chamar o presidente de tudo, mas você não pode dizer que o STF não pode comer lagosta com dinheiro público. Né? Você não pode dizer. O STF pode ir lá mandar prender humorista, como ocorreu lá com o Rei Bianchi. Aquilo ali foi muito vacilo. Porra, velho. E a esposa dele lá tremendo, lá, realmente. Porque assim, tinha até um professor meu de processo penal que ele falava, o processo em si já é uma punição. Né? Esse tipo de coisa, para a pessoa ali, ainda mais para a pessoa de mais idade, né? Daquele tempo que buscar o filho na delegacia era um vexame que a pessoa não tinha de botar a cara, etc. Receber a visita da polícia, vira comentário no prédio, etc. É um esculacho. Perfil do Brasileirinho, você viu? O perfil do Brasileirinhos, que era um perfil fã, não era os meninos mesmo, eles só replicavam os vídeos, recebeu a PF. Eles fizeram uma conta para receber dinheiro para apoiar o canal. E receberam dia 27 lá, busca e apreensão e o cacete na cara dele. Do gabinete do Douglas Garcia, o Edson Salomão, foi o primeiro, inclusive, a sofrer com esse tipo de conflito. Foi verdade. Né? E, mais uma vez, gente, com base, duas coisas.
no âmbito da materialidade dos fatos. Com base em que fake news isso está acontecendo? Criticar o STF não é fake news, criticar o STF é direito de todo mundo. Assim como é o de esculhambar com o político. Né? Acho que talvez a categoria que mais seja esculhambada é a minha. E segundo, né, em um inquérito em que o juiz e o acusador estão na mesma figura. Né? Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Isso aí existia lá, sei lá no tempo da Idade Medieval. Talvez nem na Idade Medieval existisse um negócio desse. Né? Mas enfim, é lamentável. Então, estando tudo justo e perfeito e nada mais tendo a comentar. Descobrimos a cura. A cura do... Acabou. A cura é o seguinte, para você não corongar, é só você participar de manifestação democrática. Se você Acabou. Cara, acabou. Não o existe. presidente que fala, mas o presidente estava assim, mas que o presidente tocou no nariz, fizeram um monte de vídeo, ele tocou no nariz, apertou a mão do outro, que o presidente ganhou. Cara, não teve um pio. Os caras se reuniram, bastou botar a bandeira assim, pela democracia. Acho que ia fazer isso. Pela democracia e tacar fogo em tudo, e coquetel molotov, e porrada, e rojão, e porrada na E antidemocrático já é lá, pocotó. O democrático é o... O pobre do Bolsonaro andando de cavalo é o demônio, né? Bolsonaro, teu pai tá magro, mas tá só cor e bunda. Né? É sério, bicho. A gente olha pra ele assim. Às vezes a gente conversa, o pessoal da gente conversa muito, fala assim, rapaz, teve uma entrevista, uma coletiva que ele deu. Olha, eu não lembro quando foi precisamente, faz mais ou menos um mês. Macho, ele tava tão abatido. Que a única coisa que a gente fala, rapaz, a única coisa que ele queria fazer era dar um abraço em Bolsonaro e falar assim, macho, se ligue. Tá ruim pra você, mas vai ficar pior sem o senhor. Não, a gente conversa muito sobre isso. A gente tem muita compaixão. Mas ele também ele se cobra muito, sente muita responsabilidade, então já é meio que o natural dele. Ele parcela o sono, ele dorme 3, 4 horas por noite, acorda, aí fica lá uns 30 minutos lá nas redes sociais, depois volta a dormir, etc. Rapaz, eu dou tudo, eu quero ver como é que vai ser quando pegar assim. Porque Frota e Joyce estão acreditando, né? Que aí não é pirulito, todo cheiroso, os negócios todos. Eu quero ver quando ver, bicho, que não tem. Rapaz, eu disse, no computador de Diálogo do Santos você vai encontrar só nude e pornografia de Diálogo, no máximo. Não tem rede, não tem GDO, não tem dinheiro. Mas não tem um centavo de dinheiro público, velho. Quando pegar rapaião, acho que vou botar aí no pelado, raspado, cheio que não garrafinha, sabe? Todo lisinho assim, sabe? Depois te conta a teoria dos 3 chicotes, que a gente vai ver. Tu vai ver como é que funciona. Mas eu lembrei de outra coisa, cara. A Joyce, que tem aquele vídeo... A Joyce ninguém fala em fake news. A Joyce, os computadores, a assessoria tá tranquilo, tá tudo bonito, tá beleza, só fala a verdade, etc. E o tal do áudio que ela aparece lá falando, chama aí a robozada, cria uns perfis aí pra gente entrar de sola no Twitter. O Carlos Jordi, deputado federal, ele fez um comunicado para o Alexandre de Moraes, nesse mesmo inquérito das fake news, falando sobre isso. Né? Cabe agora a gente ficar de olho para ver se o pau que dá em Chico também dá em Francisco e se a Joyce também vai sofrer alguma coisa nessa CPMI. Se vai ser chamada para depor, de imagem de vara, né? Pegar computador, celular e tal, aquele negócio todo. Porque a gente espera essa isonomia da justiça. A justiça é cega, né? A justiça é cega. Ela não olha a pessoa, ela só consegue ver ali os fatos. E nem enxergar a Joyce não tem como, né? Pelo amor de Deus, não tem como. Como é que era a roda lá que você ela foi dizer que eu era a roda do governo. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Aí depois ela me dizia que ela tá falando de tireoide. Eu falei, mas quantas tireoide ela tá comendo por dia? Aí ela ia virar vegetariana. Eu falei, macho, acabar mais um hectare por dia que ela vai comer. Velho, Roliça Rebelde, já viu o apelido dela que tem? Paula Marisa e a gente bota Roliça Rebelde. Não, eu parei no conselho de ética por causa da Pepa. Desde seguir a Pepa, era um dos objetivos. Sim, não, foi o Marco. Uma vez. Pessoal, tanto o Brasil pegando fogo, tudo acabando. Aí,
Vou entrar na comissão, deixa eu seguir a Pepa. Rapaz, que conversa, velho. Muita preocupação com pouco, né? Eu já denunciei ela assim que... Ó, tem um aplicativo, esqueci o nome agora, mas tem um aplicativo certinho que mede, né, o número de seguidores nas redes sociais. Sim. Aí no Instagram dela, se você for olhar, em agosto de 2019, tem uma semaninha ali em que ela aumentou em quase 500% o número de seguidores, né? Bizarro o que aconteceu. Falei isso várias vezes, joguei na internet, etc. Não dá para colocar agora na CPMI da fake news porque tá suspenso por causa da pandemia, mas lá também nosso requerimento a gente perde tudo. Quando a gente consegue alguém para protocolar o requerimento, né? Porque agora a Joyce, como é líder, tirou todos os caras bons, os poucos que restavam da CPMI, tirou fora. Mas fica aí, ó, quem está interessado em saber sobre gabinete do ódio, crescimento das redes, etc., pergunta para a Joyce. Fala, Joyce, agosto de 2019, sua conta aí aumentou 470% em uma semana. Explica pra gente esse milagre. Fazer um nude, mano. Explica pra gente. Não, ia perder. Ia perder. Ia aparecer aquele olhinho cortado assim, ó, cuidado, perigo passar a vista. Eita, que começa o banho de sangue de novo. Eita, pois então. Eu acho que tá tudo justo e perfeito, né, meu amigo? Muito obrigado, Eduardo, por ter recebido a gente aqui. Aí, ó, passei o nariz e apertei a mão dele. Ô, louco! Guarda por cima da mão, boy. Du, obrigada. E eu quero falar que eu sou de São Paulo, então Feliz Natal, porque sabe que o meu desgovernador tá adiantando todos os dias festivos, né? Então Feliz Natal, fica com Deus. Eu queria até perguntar, o presidente fez um decreto falando que cabeleireiro era serviço essencial, pra galera dar um tapa na Helena peruca. Pascoal não concorda mais. Guga Chakra odeia. Guga Chakra discorda. Mas, ó, uma pergunta pro Dória, porque o Dória tá sempre no tapa, né? Mas rapaz, sempre tá. tudo. Será que alguém encosta nele ou chega longe, é de luva? Como é que é essa Pois é, né? Boa sofisticação, pergunta. Será que a mulher dele? Jardineiro, você viu o jardineiro do Dória que tá lá trabalhando? Tá todo o mundo em cabelo quarentena. não pode, mas o jardim tem que O ficar todo jardineiro que no tá peru. parado. E é engraçado, né, que o governo de São Paulo funciona, o governo federal funciona, o Ministério da Saúde funciona, a Secretaria de Saúde funciona, mas a sua empresa não pode funcionar. Né? Você tá lascado, macho verde e amarelo. E eles andam com aquelas calças sufoca-peru, né? Bem apertadinha. Por isso que eu gosto de carro, quando o carro posta no Twitter, aquela dancinha dele. Eita que é, macho. Toda vez eu deve se ruir. Possuído, E o macho. recadinho? Só um recadinho. Vocês viram aquele meme? Isso tem um alvará pra liberar, velho. É que nem o Sol das Isso aí não Sete. entra no Nordeste, não entra? Rapaz, não sei se for disfarçado como o Sol das Sete. Não aparece direito, mas queima. Vocês viram aquele meme da menina lá, acho que no Japão, passando Qual? batom, de repente começa um terremoto, sim! você ser a Joyce e ela dançando assim. Isso é crime, gente. É crime. O meme Ai, vai gente, acabar não. com a democracia. Isso é crime. Ai, não, memes não. Memes machucam, memes matam. Memes matam. Memes Mas valeu, matam. pessoal. Obrigado por terem vindo aqui. A satisfação é minha. Nada. Obrigada, Edu. Satisfação vem depois do ar, pô. Não pode fazer essas coisas. Se liga nisso. Quarto. Pessoal, tchau. Fiquem com abraço. Deus. Obrigado, Té. Obrigado. E seja LGBT. Agora vai ser as coisas aqui. Tchau.